Hoje faremos leitura oficial da primeira carta de João, capítulo 3. Vamos iniciar. Vejam com que amor o Pai nos amou, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E é isso que nós somos. É por isso que o mundo não nos conhece, porque não chegou a conhecê-lo. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não foi revelado o que seremos. Sabemos que, quando ele for manifestado, seremos semelhantes a ele, porque o veremos assim como ele é. E todo aquele que nele tem essa esperança se purifica, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado está praticando também o que é contra a lei, e o pecado é aquilo que é contra a lei. Vocês sabem também que ele foi manifestado para tirar os nossos pecados, e não há pecado nele. Todo aquele que permanece em união com ele não pratica o pecado. Ninguém que pratica o pecado o viu, nem chegou a conhecê-lo. Filhinhos, que ninguém os desencaminhe. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado se origina do diabo, porque o diabo está pecando desde o princípio. Com este objetivo, o Filho de Deus foi manifestado, para desfazer as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não pratica o pecado, pois a sua semente permanece nele, e ele não pode praticar o pecado, pois nasceu de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não se origina de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Devemos amar uns aos outros, não como Caim, que se originou do maligno e matou o seu irmão. E por que motivo o matou? Porque as suas próprias obras eram más, mas as do seu irmão eram justas. Não se admirem, irmãos, de que o mundo os odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Por meio disto, chegamos a conhecer o amor. Ele entregou a vida por nós, e nós temos a obrigação de entregar a vida pelos nossos irmãos. Mas, se alguém tem os bens deste mundo e vê o seu irmão passando necessidade, e ainda assim se recusa a lhe mostrar compaixão, de que modo o amor a Deus permanece nele? Filhinhos, devemos amar não em palavras nem com a língua, mas em ações e em verdade. Por meio disso, saberemos que nos originamos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele sempre que o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança ao falar com Deus. E tudo o que pedimos, recebemos dele, porque estamos obedecendo aos seus mandamentos e fazendo o que é agradável aos seus olhos. Realmente, este é o seu mandamento: que tenhamos fé no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que amemos uns aos outros, assim como ele nos deu um mandamento. Além disso, quem obedece aos seus mandamentos permanece em união com ele, e ele em união com esse. E pelo Espírito que ele nos deu, sabemos que ele permanece em união conosco. Agora vamos considerar o que aprendemos. Este capítulo destaca de forma muito clara a profundidade do amor de Deus por nós. João começa lembrando que sermos chamados filhos de Deus não é apenas um título simbólico, mas uma realidade espiritual. Esse amor é tão elevado que o mundo, que não conhece a Deus, não consegue compreender quem realmente somos, nem os valores que guiariam nossa vida. O escritor mostra que essa relação com Deus precisa se refletir em pureza moral e em escolhas conscientes. A esperança que temos no futuro de sermos semelhantes a Cristo não é passiva. Ela nos motiva a lutar contra o pecado e a rejeitar um modo de vida que não agrada a Deus. João deixa claro que Jesus veio justamente para remover o pecado e desfazer as obras do diabo, abrindo o caminho para uma vida limpa diante de Deus. Outro ponto central do capítulo é o amor fraternal. João mostra que amar os irmãos não é opcional, mas uma evidência clara de que passamos da morte para a vida. O contraste com Caim deixa isso ainda mais forte. O ódio, a inveja e a falta de amor revelam uma influência que não vem de Deus. Já o amor sincero identifica quem realmente pertence a ele. Esse amor não se limita a palavras ou sentimentos. João enfatiza que ele precisa ser demonstrado por ações concretas, especialmente
quando vemos um irmão passando necessidade. O verdadeiro amor cristão envolve compaixão, generosidade e disposição de colocar os outros em primeiro lugar, seguindo o exemplo de Jesus, que entregou a própria vida. Por fim, o capítulo traz grande consolo. Mesmo quando o coração nos acusa, Deus é maior do que o nosso coração e conhece nossas intenções. A obediência, a fé em Jesus Cristo e o amor mútuo nos dão confiança diante de Deus e fortalecem nossa amizade com Ele. Esse texto nos ensina que Deus é amor, justo, paciente e profundamente interessado em que seus filhos reflitam essas qualidades no dia a dia. Se esta consideração edificou você, apoie o canal. Curta, comente, compartilhe este vídeo e se inscreva para acompanhar as próximas leituras e reflexões diárias. Isso ajuda muito a continuar este trabalho.